Bom, boa tarde, povo. Vamos fechar o capítulo de função afim. Na verdade, é uma aplicação da função afim. A parte teórica da função afim acabou no vídeo anterior. Aqui vamos fazer uma aplicação às inequações. Eu não me canso de dizer que a vida são inequações. As equações são situações bastante artificiais. A realidade da vida são inequações. Sei lá, o vosso livro tem um exemplo de comercial, uma aplicação comercial bastante simples, bastante comum também do dia-a-dia das pessoas, que é o seguinte. No exemplo 2 da página 70, estabelecemos que o salário de um corretor é dado por S de X, portanto, o salário da criatura, S de X, tem uma base fixa e tem depois um prémio. Recebe 700 reais fixo, quer venda, quer não venda, e depois recebe 2% daquilo que vende. Ou seja, 700 reais mais 2%, 2 sobre 100, portanto, 0,02 daquilo que vender. Portanto, o salário desta criatura é uma função afim, não é? É uma função afim com o A igual a 700, desculpem, com o B igual a 700, ela está escrita ao contrário, com o B igual a 700 e com o A igual a 0,2. Pela nossa análise que fizemos da função afim, rapidamente podíamos traçar o gráfico desta função, portanto, corta aqui em 700, e depois podíamos calcular o zero dela, que é menos B, portanto, menos 700 sobre A, e 0,02. Ou seja, 70 mil negativos. Aqui, vou colocar aqui umas reticências. Isto não tem importância nenhuma. Se calhar até nem é muito útil eu estar a fazer o gráfico com 70 mil, porque isto vai ficar tudo torto. Vai ficar o gráfico bastante distorcido, porque eu vou ter que colocar aqui menos... desculpa, não é 70 mil, é 35 mil. Porque 700 a dividir por 0,2 é 35 mil. Negativos, claro, por causa do menos 700. Ficava o gráfico distorcido. Portanto, melhor eu até utilizar, neste caso, não ir para a situação clássica, que seria calcular o zero da função e o ponto B, mas, por exemplo, utilizar, sei lá, x igual a 100, não é? Com x igual a 100, podia fazer aqui um quadro. 1 é oferecido, não é? Com x igual a 0, f de x ou y vale 700. E agora, com x igual a 100, fazendo ali as contas, portanto, 100 vezes 0,2 dá 2, 702 reais. Então, se o cara vender 100 reais de mercadoria, vai receber aqui muito pertinho de 700. Vai receber 702. Já estão a perceber, com um gráfico assim tão inclinado, porque é que, lentamente, ele vai cortar lá tão longe, no menos 35 mil. Portanto, vai cortar o eixo do X, é muito devagarinho, cortar o eixo do X. Estão a ver a linguagem que eu estou a utilizar? Muito devagarinho, no sentido de velocidade, não é? Aqui o A é a velocidade, coordena, acaba por determinar a velocidade com que esta linha vai e, portanto, o gráfico, podíamos fazer o gráfico. Não é isso que está aqui em causa, ninguém nos pede o gráfico desta função. Isto é um exemplo relativamente do mundo real. O gráfico seria uma coisa sem interesse. Então a função, no fundo, o que nos diz é quanto é que a criatura ganha em função daquilo que vende. Então a pergunta que o autor faz é: quanto é que a criatura tem que vender, para ganhar mais do que 4 mil reais? Certamente é a pergunta que todos os vendedores farão, de vendedor de loja, vendedor de seja lá do que for. Esses vendedores que fazem este tipo de trabalho, que são muitos, não é? Imensa gente, que calhar muitos de vocês têm nas vossas famílias gente que faz
ou vocês próprios farão algum dia de vendedores de alguma coisa, representantes de uma marca, por aí fora, é quanto é que eu tenho que vender para ganhar pelo menos 4.000 reais. Na verdade, mais do que 4.000 reais. Portanto, a pergunta que a pessoa se faz é quando é que S de X é maior do que 4.000 reais. Isto é uma inequação, não é uma equação. Porque quando o sinal que está aqui na expressão é o sinal de maior, o sinal de menor, o sinal de maior ou igual e o sinal de menor ou igual, um destes quatro sinais, portanto, a interpretação é óbvia, da mesma maneira que podia perguntar S de X maior, salário maior do que 4.000, podia perguntar salário menor do que 4.000, menor ou igual ou maior ou igual, e vamos precisar de recordar o que vimos no início de conjuntos, porque isto vai ser um intervalo. A resposta a este problema vai ser um intervalo. Então, como é que acabávamos a resolução disto? Dois métodos. E o autor do vosso livro, o grande Iesi, cada vez me agrada mais este livro. Sempre gostei muito deste livro, que é um efeito curioso, porque geralmente os livros são muito maus, mas este é bastante bom, curiosamente. Foi bem escolhido. Resolve das duas maneiras. Portanto, vamos resolver das duas maneiras habituais. A maneira mais fácil é a maneira que vocês aprenderam no ensino fundamental. Eu acho que é a mais fácil. Isto é 700 mais 0,02x maior do que 4.000. E agora, 700 deste lado passa com o sinal contrário para este. Fica 0,02x maior do que 4.000 a dividir menos 700. E, portanto, 0,02x maior do que 3.300 reais. Agora, como é que fazemos? Agora podemos passar o 0,02x que está aqui a multiplicar deste lado para aqui a dividir. Mas aqui há um problema importantíssimo e é onde se falha quando se está a resolver equações. Se nós dividimos ou multiplicamos por uma coisa positiva, o sinal da desigualdade mantém-se. Mas se for negativo, inverte-se. Muito importante, mas muito importante. É aqui, quem está a resolver deste método, o método do ensino fundamental, é onde falham. Portanto, x maior do que 3.300 a dividir por 0,02. Isto é, fazendo a conta, x maior do que ora, dividindo por 2, 1.500, 1.650. 1.650 e depois tem que multiplicar por 100, portanto, tem que vender 165.000 reais de mercadoria. Portanto, se a criatura vender 165.000 reais de produto, vai receber um salário maior, se X, que é a quantidade de mercadoria vendida, for maior do que 165.000, vai receber, aliás, mais do que 4.000 reais. Claro que se vender, provavelmente, nós resolvêssemos a equação aqui com o sinal de igual, se resolvêssemos com igual, 165.000 dava um salário exato igual a 4.000 reais. Mas se ele quer ganhar mais do que 4.000 reais, tem que X, o valor da mercadoria vendida, maior do que 165.000 reais. Portanto, este é o primeiro método. Podiam ter resolvido com esta ferramenta que aprenderam no ensino fundamental, chamada inequações. Também não desconheço, não duvido, que a maioria dos professores não teve coragem ou não teve condições, mas em geral é mais coragem do que condições, não teve coragem para vos ensinar a resolver inequações. Os professores não têm coragem porque não querem comprar briga, não é? Os alunos não gostam de resolver inequações. O professor não quer comprar briga, pois não ensina. Não é? O único jeito é não ensinar, não é? Lógico. Não há nada a fazer. Portanto, enquanto não houver, ou não sei como é que se resolve esse problema, sinceramente, eu prefiro comprar briga, e como prefiro comprar briga, aqui está.
as inequações. Nem consigo viver de outra maneira. A minha própria natureza é comprar brigas. Compro-as com bastante facilidade e, logicamente, aproveito esse meu traço de caráter negativo, não é? É uma coisa ruim, esse traço de caráter. Não estou a elogiar-me, pelo contrário. Mas tem aqui um efeito positivo. Essa vontade e essa capacidade de comprar brigas faz com que ensine inequações. Muito bem. Mas eu disse que havia dois métodos, não é? Este é o método do ensino fundamental, não precisávamos da função afim para nada, mas podíamos ter resolvido recorrendo à função afim. Ok. Eu não vou fazer aqui do lado direito, porque a imagem do lado esquerdo fica melhor e, portanto, vou preferir apagar e fazer com a função afim. Então, como é que seria com a função afim? S de x é, então, 700 mais 0,02 x, nós queremos que seja maior do que 4.000. Então, em vez de passar isto para este lado, vou passar tudo para este lado. E vai ficar tudo do lado de um dos lados da desigualdade. Portanto, a desigualdade tem números de um lado e números do outro. Vamos passar tudo para um dos lados da desigualdade e depois pensar. Então, passando para este lado, fica menos 4.000 mais 700 mais 0,02x maior do que 0. Então fica, fazendo aqui a conta, 0,02x menos 3.300 maior do que 0. E eu posso pensar nisto, que aqui está, como uma certa função afim g de x. Então o que é que aqui está? Isto que aqui está é equivalente a dizer o quê? É equivalente a dizer g de x maior do que 0. Certo? Isto é uma função afim? É. Reparem que está com toda a carinha de função afim. Está a função afim com A igual a 0,02 e B igual a menos 3.300. Então agora olhem para aqui. Aqui uma viadagem. Esta pergunta que aqui está, se eu fizer a tabela de sinais, atenção que isto foi tudo preparado para que agora funcione a tabela de sinais. Eu estou a perguntar, no fundo, quando é que o sinal de g de x é positivo? Porque eu estou a perguntar quais são os x's para os quais g de x é positivo. Maior do que 0 é positivo. Se fosse menor do que 0, seria negativo. Portanto, deixando ficar com esta forma que aqui está, e foi por isso que eu fiz a passagem do 400 para este lado, ao fazer esta maningância, como se diz lá em Portugal, ao fazer esta maningância, esta trapaça, este macete, que não é bem um macete, é uma técnica, não é? Eu estou a dar nomes a coisas que é... Isto é uma técnica matemática. Ao deixar ficar de um dos lados 0, no fundo eu resolvo o problema com uma tabela de sinais. Então vamos elaborar a tabela de sinais desta função. Primeiro, vamos calcular o zero da função. Qual é o zero da função? O zero da função é x igual a menos b sobre a. Ou seja, menos b sobre a. Que alguém se enganou em alguma coisa? Isso, menos b sobre a. Bom, menos b sobre a, então é menos, passa a mais 3.300 sobre 0,02. Ou seja, 100 menos 165.000. Não. Menos b sobre a mais, não é? Porque é mais 3.300 a dividir por 0,02. Dividir por 0,02 é o mesmo multiplicar por 100 e dividir por 2. Portanto, 2%, não é? Isto continua a ser 2%. Se multiplicamos por 2%, neste caso estamos a dividir por 2%.
165.000 é o zero desta função. Então, uma tabela de sinais, elaborando uma tabela de sinais, como vimos no último vídeo, temos, portanto, x, g de x, o zero vai ser 165.000, portanto, ela zera-se aqui. E agora, é negativa para este lado e é positiva para este. Porquê? Porque como o A é pequenino, 0,02, mas continua a ser positivo, não é? A velocidade de crescimento é muito lenta, mas é positivo. Portanto, é um gráfico neste sentido. Portanto, se o gráfico é um gráfico crescente, ou melhor, a função é crescente, pode-se dizer que tem um gráfico crescente, a tabela de sinais desta criatura é esta que aqui está. Então, à pergunta aqui a vermelho, quando é que g de x é maior do que 0, a tabela sozinha responde. A tabela sozinha responde. Deste lado era negativa, para este lado é positiva. Portanto, a função vai ser positiva daqui para a frente. Com o x igual a 165.000 passou de negativa a 0 e agora para a frente vai ser positiva. Então, a solução para a resposta é a solução igual a 165.000 até mais infinito. Que é a mesma coisa que estava aqui atrás. X maior do que 165.000 é dizer que x pertence ao conjunto de solução 165.000 para diante. E abrimos o colchete, não é? Em português de Portugal, isto chama-se parênteses reto. Ok, o colchete, abrimos o colchete porque não contém o 165.000 e abrimos o infinito porque o infinito não é número, não é? O infinito é uma ideia, um conceito matemático. Portanto, o conjunto de solução, 165.000 até mais infinito. E isto é a aplicação direta da função afim e do estudo da função afim para responder a um problema deste tipo. Primeiro colocamos isto numa forma maior do que 0 ou menor do que 0. Vemos qual é que é a função afim em causa. Tem que ser função afim, porque senão isto não funciona. Fazemos uma tabela de sinais. E olhando para a tabela de sinais, olhamos para a pergunta que temos e respondemos. 3 passos. Afinzamos, tornamos afim o problema. Segundo passo, elaboramos uma tabela de sinais. Terceiro passo, vemos qual é a pergunta. Porque se a pergunta fosse menor do que 0, a resposta era de menos infinito até 165.000. Para valores de x mais pequenos do que 165.000, ela seria negativa e, logicamente, como a resposta era maior do que 0, esta parte é positiva. E isto é o essencial. Eu falei aqui, rapidamente, nestes minutos, vamos ver aqui, nestes 19 minutos, eu vi o essencial do problema e o resto agora é isso, fazer exercícios. Trabalhar muito. Fazer muitos exercícios. Eu vou apenas mostrar mais uma aplicação, um pouco mais complicada. O vosso livro não tem essa aplicação, mas isto é bastante mais flexível do que parece. Na verdade, tem muito mais aplicação do que com a função afim. Se não, vamos ver, por exemplo. Imaginem, por exemplo, que vocês têm 2x mais 3 sobre x mais 1 maior do que, sei lá, 5. Isto que aqui está é uma inequação. Certo? Não é uma equação. É uma inequação. 2x mais 3 sobre x mais 1 maior do que 5. Estão a ver? Difícil. Mais uma vez,
um problema, não é? Porque ensinava-se no 8º ano, ensinava-se a resolver isto, as equações, no 8º ano, e no 9º ano isto deveria ter aparecido nas inequações. Mas muito pesado já, e eu estou curioso até, se quiserem deixar aqui em comentário no rodapé do vídeo, eu tenho curiosidade para saber, em 2020, quem é que ainda viu isto no 9º ano e a igualdade no 8º. Ficaria muito surpreendido se um grupo importante de alunos tenha visto isto. Bom, mas pelo menos a técnica. Vamos ver. Isto é uma inequação, certo? Porquê é que é uma inequação? Por causa deste sinal que a faz inequação. Inequação significa não equação, não é? O prefixo in nega o termo equação. Mas como as referências até o método de resolução é tão semelhante ao método de resolução das equações, nós não perdemos nada em tentar resolver isto como se fosse uma equação. 2x mais 3 sobre x mais 1 igual a 5. Como é que faziam? Faziam 2x mais 3 sobre x mais 1 igual a 5 sobre 1. Colocavam, portanto, sobre a forma de proporção. Este está para este, tal como este está para este. E depois, pela regra do 3, executavam aqui a multiplicação cruzada. Há aqui um pequeno problema. Têm que ter a certeza que isto não é zero. Têm que ter a certeza que isto não é zero. Sobretudo este aqui, porque podia dar uma solução absurda, não é? Mas admitindo, então, observação. Se x mais 1 for diferente de 0, se este for diferente de 0, nós podemos aplicar a regra do 3. E, portanto, fica este vezes este vezes este, ou seja, 2x mais 3 vezes 1 igual a 5 vezes x mais 1. Ou seja, 2x mais 3 igual a 5x mais 5, passa para o lado de lá, menos 3x passa para o lado de lá, igual a 2. Portanto, x igual a menos 1,5. Façam a conta aqui com calma, isto não é grande interesse. Afinal, nós não estamos a resolver um problema de equações, estamos a resolver um problema de inequações. Menos 1,5. Seria a resposta para o exercício. Se fossem substituir aqui, ora, menos 1,5, aqui em cima ficava menos 3... Alguém se enganou aqui. Deve ter sido eu. Menos 2 terços. X igual a menos 2 terços. Menos 2 terços. Tinha que dar certo. E menos 2 terços já não dá assim uma coisa bonitinha para colocar sobre a forma de vírgula flutuante. Dava aqui 0,6666, não é? Menos 0,666. Substituindo, vem que dá 5. Substituírem o valor menos 2 terços aqui, vão ver que dá 5. Eu espero que dê. Ora, em cima ficava, ora, menos 2 terços dá menos 4 terços mais 3, a dividir por menos 2 terços mais 1. Ora, em cima 3 vezes 3, 9, 5. 5 terços. E em baixo 2 terços menos 1, 1 terço. E agora 5 vezes 3, 15. 15 sobre 3, 5. Correto. Ok. A solução era realmente o menos 2 terços. Pronto, viram a resolução aqui. Provavelmente alguns de vocês nunca resolveram estas equações. São difíceis, mas aqui já não é cobardia. Aqui já se não aprenderam realmente a resolver este tipo de equações com a proporção, eu acho que todos vocês devem ter visto isto, podem não ter aprendido, aí já não seria propriamente cobardia, já era canalhice da parte dos vossos ex-professores, mas eu acho que todos ensinaram isto, nem vou pôr isso muito em causa. E pela proporção, né, multiplicação. Quando tem uma fração igual a outra fração, vocês têm uma proporção. E tendo uma proporção, multiplicando cruzado, regra do 3, e depois, claro, multiplicando, transformou-se numa equação fácil de resolver, e aqui é 7º ano, e o problema ficou resolvido. Beleza. Bom, mas este não é o nosso problema, não é? O nosso problema, desde o princípio, foi aquele que ali está. Este é o nosso problema. A pergunta é: quando é que 2x mais 3 sobre x mais 1 é maior do que 5?
E vocês podem pensar, boa, vou fazer igual, da mesma maneira. Costuma ser uma boa estratégia, não é? Quando nós estamos num território desconhecido, quer na vida, quer na matemática, vamos utilizar aquilo que sabemos, vemos mais ou menos a semelhança do território e tal, tentamos ver se a solução que nós conhecemos para os problemas que resolvemos vai funcionar novamente. Então vamos tentar. Fica 2x mais 3 sobre x mais 1 maior do que 5 sobre 1. E agora multiplicamos cruzado. Não vai dar nada. Nós não podemos multiplicar cruzado. Porquê que não podemos multiplicar cruzado? Porque não sabemos se o sinal se mantém maior ou se passa para menor. Porque multiplicar cruzado, eu vou multiplicar por x mais 1. Beleza. X mais 1 é positivo ou negativo? X mais 1 é positivo ou é negativo? Não sabemos. Depende do valor de x. Portanto, esta técnica de multiplicação cruzada não funciona. Ficamos acabados aqui? Não, não ficamos acabados aqui. Então, se a técnica não funciona, repare, se a técnica não funciona, e não funciona porque não temos a certeza que isto seja positivo, porque se isto fosse de certeza positivo, podíamos multiplicar sem problema, não é? Afinal, nas inequações nós podemos multiplicar e dividir, só não podemos é manter o sinal da desigualdade se aquilo que multiplicamos ou dividimos for negativo. E, portanto, aqui como não estão números, mas sim incógnitas, e essas incógnitas não são conhecidos os valores delas, já estamos à procura do valor da incógnita, não podemos assumir o valor da incógnita, não é? Embora exista uma técnica lógica, e eu acho que o meu professor me ensinou na altura própria, existe uma técnica lógica, se alguém tiver curiosidade, podemos conversar isso no particular, e eu ensino-vos uma técnica lógica para resolver isto, continuando a resolver com a estratégia do ensino fundamental. Portanto, era possível manter a estratégia e resolver com a estratégia do ensino fundamental. Só que entrávamos em lógica. Tínhamos que saber lógica e tínhamos que ser muito rigorosos, utilizando uma linguagem lógica bastante pesada. Ao vosso alcance, sim, ao alcance da vossa idade e dos vossos conhecimentos. Portanto, já têm lógica suficiente, não sabem a que têm, mas já têm lógica suficiente para resolver este problema com uma lógica. E atenção que essa lógica é a lógica matemática chamada lógica formal. Vamos lá, então. Como é que isto se resolvia sem precisar passar por aí? Era utilizar mais uma técnica conhecida. Vou passar isto para este lado. 2x mais 3 sobre x mais 1 menos 5 sobre 1 maior do que 0. E estão a ver o que é que eu estou a preparar. Estou-me a preparar para fazer a mesma coisa que fizemos anteriormente. Porque ao ter maior do que 0, eu na verdade estou a perguntar quando é que o sinal desta coisa é positivo. Vou fazer aqui apenas um pequeno arranjo. Aqui vou multiplicar por 1, aqui vou multiplicar por x mais 1, que é para fazer desaparecer as duas frações. Portanto, vou tornar isto semelhante. Portanto, fica 2x mais 3 sobre x mais 1 menos... Ora, ao multiplicar por 5 fica... Vou multiplicar em cima e em baixo, não é? 5x mais 5 sobre x mais 1 maior do que 0. Fiz nada. Limitei-me a multiplicar por x mais 1 aqui em cima e em baixo. Portanto, não estraguei esta fração e aqui ficou na mesma. Agora, são frações semelhantes, dá para somar. E, portanto, fica 2x mais 3 menos 5x mais 5. Cuidado, que o sinal de menos afeta isto tudo. A dividir por x mais 1 maior do que 0. Desenrolando aqui em cima, 2x mais 3 menos 5x menos 5 sobre x mais 1 maior do que 0. E daí, ora, 2x menos 5x dá menos 3x, 3 e 5 dá menos 2 sobre x mais 1 maior do que 0. Então quer dizer que este problema que aqui está se transformou num problema equivalente. Nós não violámos nenhuma das regras da lógica e, portanto, ficámos com um problema equivalente que é menos 3x menos 2 sobre x mais 1 maior do que
0. Muito bem. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma função afim, que eu vou chamar f de x, a dividir por outra função afim, que vou chamar g de x. A situação que nós temos aqui é f de x a dividir por g de x. Então, quando é que uma divisão é positiva? Bom, uma divisão é positiva quando for positivo, positivo, ou quando for negativo, negativo. Portanto, as soluções vêm quando o f e o g forem positivas, e, portanto, vou fazer as tabelas de sinais do f e as tabelas de sinais do g para ver, ou quando as duas forem negativas. E isto faz-se com muita elegância, numa tabela única. Então, numa única tabela, de forma elegante, vocês vão colocar, bom, o x e o f de x. Já agora, vou substituir pelos seus valores. O x é o x. O x é o x. E o f de x é menos 3x menos 2. Ora, esta função, se eu for calcular o zero dela, aqui cálculos auxiliares, vamos calcular o zero dela. O zero dela é menos 3x menos 2 igual a 0. Ou seja, menos 3x igual a 2. Ou seja, x igual a menos 2 terços. X igual a menos 2 terços. Então, em menos 2 terços, ela zera-se. Ela aqui zera-se. Muito bem. Um bocadinho torto. Façam melhor no vosso caderno quadriculado. Então, que ela zera-se aqui. E o que é que nós sabemos? Sabemos que ela é, reparem, menos 3x. Ora, se é menos 3x, o gráfico dela é deste jeito. Portanto, ela é positiva, zera-se e depois passa a negativa, não é? Passa de positiva a negativa. Ela é uma função decrescente. Quando o a é negativo, isto tem que se fazer várias tabelas de sinais. Eu espero que vocês tenham feito exercícios de tabelas de sinais suficientes para verem agora, entenderem com facilidade o que é que estou a dizer. Portanto, ela passou de negativa, depois a positiva. E a outra? A outra é x mais 1. Então, x mais 1, como é que é? X mais 1 igual a 0. Vamos ver o zero dela. Zero é fácil. X mais 1 igual a 0 é o mesmo que ter x igual a menos 1. Portanto, ela zera-se em menos 1. Em menos 1, esta senhora aqui zera-se. Então, estamos prontos para completar a tabela de sinais. E, claro, o nosso target, o nosso alvo, era fazer 3x menos 2 sobre x mais 1. E daí, vamos lá. Muito bem. Na verdade, eu estou a fazer aqui 3 tabelas de sinais. Reparem, estou numa tabela só a fazer 3. Estou a fazer a tabela de sinais do F, estou a fazer a tabela de sinais do G e estou a fazer a tabela de sinais do F sobre G, que era a minha verdadeira pergunta. Então, vamos lá. A de cima, ela era positiva, positiva, positiva e depois negativa, não é? Porque ela é virada para baixo, decrescente. Portanto, positiva, 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 0, negativa. E a outra era negativa, 0, positiva, positiva, positiva. Então agora, na combinação dos sinais, mais por menos, mais a dividir por menos, dá menos. Mais a dividir por 0 não faz sentido, não se pode dividir por 0. Mais por mais dá mais. 0 por mais dá 0.
menos por mais dá menos. Só ver aqui. Tá, mais ou menos. Então, esta a dividir por esta aqui dá menos. Depois, não faz sentido. Normalmente, eu tenho o hábito de colocar um X, mas eu lembrava-me que as minhas colegas meninas mais certinhas punham SS. E SS não é a tropa nazi. SS para elas era sem significado. Sem significado. Não sei o que vocês escolhem, o que é que vão escolher, mas aqui tem mais a dividir por zero. Como x mais 1 está em denominador, não se pode dividir. Portanto, não se pode dividir por zero, fica sem significado. Então, menos, sem significado, mais zero, porque agora é zero a dividir por positivo, que dá zero. E, finalmente, menos a dividir por mais, que dá menos. Então, estamos prontos para responder à nossa pergunta? Estamos. A pergunta era, quando é que f de x sobre g de x é positivo? Pois bem, é positivo aqui. É positivo exclusivamente aqui. Então quer dizer que esta criatura matemática que aqui está é positiva nos x's pertencentes ao conjunto menos 1 menos 2 terços. Portanto, num curtíssimo, pequeníssimo, esta função só é positiva num pequeníssimo intervalo de números reais. Entre o menos 1 e o menos 0,666. Portanto, menos 0,7, menos 0,8, menos 0,9. Portanto, tudo o que está entre o menos 66% e o menos 100%, ou o menos 0,06%. E o menos 1. Não esquecer que o menos 1 é mais pequeno do que o 0,6, não é? Em negativos. É assim, fica invertido. Conclusão, nós utilizamos pesadamente aquilo que aprendemos da função afim para resolver um problema tão simples como este aqui. Quando é que 2x mais 3 sobre x mais 1 é maior do que 5? Pois bem, 2x mais 3 sobre x mais 1 é maior do que 5 só se o x for entre menos 1 e menos 2 terços. Pensem, coloquem na máquina de calcular, façam uma experiência lá, por exemplo, comecem à procura ao acaso de números que validem isto. Vão ver que enquanto não colocarem números deste intervalo, nunca vos dá maior do que 5. Percam uns segundos, minutos, se quiserem, fazer umas experiências com números e vão ver que nunca é maior do que 5, independentemente do valor de x, a não ser que vocês coloquem o x neste intervalo. Dirão vocês, Ana, que grande ferramenta, prof. Pois, que grande ferramenta, meus caros. Porque isto não só vai resolver este problema, que são duas, mas resolve com 3, com 4, com 5, com as que quiserem. Só que depois, em vez de terem 2 sinais só para comparar, vão ter mais sinais para comparar. Em particular, na verdade, como todas as funções se podem decompor, as funções que vocês trabalham habitualmente, por aproximação, computacionalmente, se podem decompor em funções afins utilizando números complexos, é aqui uma pequena maldade que eu não estou sempre a esconder, a função afim acaba por encerrar toda a informação relevante sobre funções. Portanto, na verdade, para sermos mais sérios, em números reais, depois da função afim e da função quadrática, elas decompõem todos os polinómios, portanto, todas as funções polinomiais, e as máquinas aproximam todas as funções com que trabalham a funções polinomiais, então, na verdade, as máquinas só precisam da função afim e da função quadrática para, com este tipo de técnica, determinar, nós, no caso humano, determinarmos o sinal da expressão. Uma expressão que envolvia duas afins, maior do que 5, passando para o lado de cá, transformei realmente em duas afins, nestas duas afins, esta e esta, portanto, isto transforma-se nisto, e com uma tabela de sinais feita deste jeito, tivemos a nossa resposta. E era isto. Acho que não estão exercícios de inequações deste tipo. Estão. O exercício 43, para mal dos vossos pecados, o exercício 43 é
o Altíssimo encarregou-se de vos colocar a vossa miséria completa, portanto, ou a vossa felicidade, quem sabe, tem o A, o B, o C, o D e o E, tem 5 poderosos exercícios em que vão utilizar esta técnica que aqui está. Portanto, tentem. Vocês pensarem, o mais difícil é, penso eu, o D, não tenho certeza. São todos bastante difíceis. O 43 é um exercício muito forte, mas muito forte. É o que me surpreende às vezes no IESI, neste livro, é que eles às vezes vão colocar exercícios claramente no borderline, ou seja, claramente estão a exigir muito de vocês. Mas vocês, das duas uma, ou são homens e mulheres, ou não. Suponho que todos são, e portanto todos têm capacidade, todos têm um cérebro que os consegue levar à resposta destes exercícios difíceis. É difícil? É. Demora tempo? Demora. Têm que aprender matemática? Sim. Este é aquele momento em que se tem que aprender matemática. Ou seja, com problemas tão difíceis como o 43, e são mais ainda difíceis porque eu sei o vosso passado, não é? Se vocês, a maioria de vocês, não viu isto no passado, nas suas versões mais simples, e agora de repente enfrenta-se com um problema bastante difícil de resolver. Isto é a história da nossa vida. Nunca estamos preparados para a vida porque só vivemos uma vez e, na verdade, nunca estamos realmente preparados para os problemas. Completamente preparados, e vocês claramente vão sofrer com este exercício 43. Aceitem o desafio, tentem resolvê-lo. Depois, os outros que se seguem são continuações, aplicações, e é mais uma coisa para fazerem e me perguntarem no particular como é que se resolvem determinados exercícios que vos aparecem aí. Em particular o 48, muito interessante, chamadas inequações duplas, simultâneas, que têm uma sua técnica de resolução, que são, vejam, mas na verdade são duas. Ponham na internet, ou se quiserem fazer uma pergunta, façam depois pessoalmente, chamadas inequações simultâneas, e qual é a técnica de resolução. Não tem nada especial, são duas ligadas colocando-as numa forma só, mas na verdade são duas inequações simultâneas. Só por curiosidade, por exemplo, o 48, e com isto fecho mesmo, com o exercício 48A, está menos 1 menor do que 2x e menor do que 4. Isto é o mesmo que ter menos 1 menor do que 2x e 2x menor do que 4. Portanto, resolve-se num sistema de inequações porque estamos a exigir ao mesmo tempo que o 2x seja maior do que menos 1 e que o 2x seja menor do que 4. Então, a técnica é colocar num sistema e resolvem o de cima e resolvem o de baixo. Portanto, o de cima é 2x maior do que menos 1 e o de baixo é 2x menor do que 4. Em cima dividimos por 2, portanto x maior do que menos 1 meio, ou seja, 0,5. X maior do que menos 1 meio e a de baixo dá direto, dividindo por 2, x menor do que 2. Então, o que é que acabámos de dizer? Acabámos de dizer que o x tem que ser ao mesmo tempo maior do que menos 1 meio e tem que ser menor do que 2. Assim, não é? Ou se quiserem fazer como fizemos no capítulo inicial, no segundo capítulo, aliás, nos conjuntos numéricos, temos que fazer, então, maior do que menos 1 meio, menos 1 meio. Recordam-se que abríamos a bolinha e fazíamos maior do que menos 1 meio. O de baixo, menor do que 2. Não esquecer o que vos ensinei na altura. Alinhem sempre os zeros, alinhem sempre os uns. E agora é menor do que 2. Ora, menor do que 2... E o que é que tenho que fazer? Fazer a interseção. Porque isto que aqui está é simultâneo. Tem que ser uma coisa e, ao mesmo tempo, tem que ser a outra. Portanto, vamos fazer a interseção. E a interseção
a interseção, se recordam, a interseção é este conjunto. Aberto, não é? Porque não pertence ao primeiro. E aberto porque não pertence ao segundo. Menos 1 meio, 2. Ou seja, o conjunto de solução x pertence a menos 1 meio, 2. X tem que ser maior que menos 1 meio e tem que ser mais pequeno do que 2. E isto é a maneira como se resolvem todos os exercícios do 48. Em particular, este foi o 48A, só para verem que não tem nada especial. Portanto, são inequações simultâneas, colocamos sobre a forma de sistema e depois recorremos àquela ferramenta que aprendemos com os conjuntos numéricos. Fiquem bem, estudem matemática.